É uma tristeza quando as pessoas querem saber quem é a fonte das mensagens e acabam esquecendo da importância do conteúdo dela, que é o que realmente importa, né? Como a mensagem vazou, pode ter a sua importância? Pode, mas o que tinha nessa mensagem não era importante? Mas enfim, pode ver que eu nem falo o nome de ninguém porque eu tenho juízo e não tenho dinheiro, né? Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Aí o Serapião, mais uma vez, compartilhou a nota do seu coleguinha, o Rubens Valente, que era jornalista do Grupo Folha, já trabalhou mais de 20 anos no Grupo Folha, 3 veículos diferentes. E aí o Serapião colocou ali uma nota longa, assim como a gente comentou acho que na semana passada, que o Rubens Valente faz algumas análises, e essa aqui é interessante, ele traz alguns elementos novos, porque ele deu o trabalho de se debruçar sobre a forma como esse inquérito para investigar o vazamento das mensagens se deu, e ele vai fazendo assim uma certa linha do tempo dos ocorridos para falar, tá meio ruim as coisas no Brasil. Mas a manchete é essa aqui, ó, mais bonita. Ministro e PGR querem saber as fontes das mensagens, mas desprezam o seu conteúdo. O ministro mandou abrir inquérito para descobrir possível vazamento de mensagens entre os servidores do Supremo e do TSE. Aí eu fui dar uma olhada, né? O Serapião, para quem não lembra, ele que está publicando ao lado do Glenn Greenwald os vazamentos na Folha de São Paulo. É esse rapaz. Ele e o Glenn Greenwald. Mas vamos lá. Aí o Rubens Valente começa falando o seguinte. O ministro determinou no último dia 16 a abertura de um inquérito policial sigiloso a fim de apurar o que ele chamou de fatos aqui apresentados. A decisão foi tomada no corpo de outro inquérito, até hoje sob sigilo, o de número 4.781, instalado lá em 2019 por uma portaria do então presidente do Supremo, Dias Toffoli, com base controversa, no regimento do tribunal e que ficou conhecido como inquérito das fake news. O ministro mandou que o novo inquérito fosse encaminhado diretamente ao diretor-geral da Polícia Federal, com determinação, além de outras diligências que se fizerem cabíveis, de que fosse tomado o depoimento do ex-assessor, Talha Ferro. Por fim, ordenou a requisição da Copa Integral de inquérito aberto pela Polícia Civil, Franco da Rocha, um episódio aí de violência doméstica. 3 dias depois, o inquérito recém-instaurado ganhou um número dentro da corte. Era para ser... Lembra que criou um inquérito, depois virou uma petição, né? Mas quando foi aberto inicialmente, o inquérito ganhou um número de 4.972. Aí o Rubens Valente complementa dizendo que a Coordenadoria de Processo Inicial então certificou os novos autos foram distribuídos ao ministro pelo critério de prevenção, uma regra processual que define uma competência. E qual é o inquérito que justifica que ele fosse relator? O 4781. Então, pense o seguinte, não pense com a sua cabeça. Essa matéria, ela não foi feita para a turma da direita ler. A agência pública, inclusive, recebe patrocínio da Open Society Foundation e da Fundação Ford. A agência pública recebe patrocínio da Open Society Foundation, do Soros, da Fundação Ford e acho também da USAID. Turma do Biden, né? Deep State. Então, assim, pense que uma pessoa de esquerda, que normalmente, sei lá, acompanha o Brasil 247, você não vai esperar nenhum tipo de aprofundamento na discussão. O Rubens Valente está guiando essa pessoa. Falou, cara, deixa eu te explicar. Primeiro nasceu o inquérito, meio controverso, fake news. Aí foi assim, sigiloso, pá, criou. E aí o cara recebeu de volta, com base no inquérito que já começou controverso. O inquérito atual, que é controverso, ele foi distribuído para o ministro com base numa regra de um inquérito controverso. Aí você vê, a confusão tá... ele só começou, esse texto é longo. O ministro, portanto, atuou como juiz instaurador do inquérito, relator da apuração e ordenador, digamos assim, de medidas de investigação. Neste último domingo, não se sabe exatamente por quais motivos, o ministro determinou que a nova apuração não tramitasse mais como inquérito, mas sim como uma petição que passou então a ser distribuída por prevenção ao inquérito 4781, o das fake news de 2019, que, segundo Rubens Valente, começou de forma meio controversa.
Segundo o ministro, o objeto investigado nestes autos é conexo com aqueles já investigados no referido inquérito. O inquérito nasceu em um inquérito sigiloso e começou a tramitar de forma autônoma, mas apenas 9 dias depois voltou ao primeiro inquérito, agora com petição. Tudo por ordem do mesmo juiz. A cabeça já tá assim, ó. Meu Deus do céu. Às vezes, é fascinante acompanhar os vários caminhos que a corte pode utilizar para fazer valer a sua vontade. Eu me solidarizo com os professores de direito, entre parênteses, os de boa-fé, tendo que explicar esses desdobramentos aos seus alunos. Sim, juízes podem requisitar a abertura de inquéritos. Nesse caso, porém, tem sido apontado o evidente interesse direto do ministro nos rumos e no objetivo da apuração. Para o desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, o Walter Mairovitch, a UOL, a vedação para que o ministro atue nesse caso é clara como a luz do sol. Ele deixa o link disponível. Gente, Walter, desembargador aposentado do TJ de São Paulo. E você vê que o presidente da corte falou que não vê elementos para o ministro ser afastado da relatoria. E a defesa do Talhaferro que não, tem que ir. Então, imagine esse texto. Ele não é só pro bolsonarista ler. Isso aqui é o tipo de texto que você espera de alguém da direita escrever isso daqui. Alguém da direita. Você não, é uma análise, você vê assim, ele tá no início, ele vai crescendo. Então é toda uma análise que vem sendo construída. Quando você olha passado, presente e futuro, como as coisas começaram lá atrás, como a coisa está, e o fator tempo tá me incomodando nesse caso. Eu nunca vi, desde janeiro do ano passado, um assunto que ficou tanto tempo na imprensa. Esse aqui já quebrou todos os recordes de tempo na imprensa. Esse caso, ele continua, porque ele está tendo algum tipo de desdobramento. Então, o desgaste está sendo diário. E os desgastes e as críticas vêm sendo feitas por pessoas que até então apoiavam em nome da preservação do Estado democrático, direito contra o golpismo, bolsonarista, etc. Tudo mais. Vai dar alguma coisa? Não faço a mínima ideia. Eu espero que as coisas se acalmem no Brasil. Meu grande desejo, né? Meu grande desejo é que Deus bota a mão na consciência de todo mundo e que pelo menos esse inquérito chegue ao fim. O inquérito das fake news, né? Denuncia quem tem que denunciar, absolve quem tem que absolver. E vamos virar essa página da história, porque já passou o tempo, né, demais. Ele continua. Há também uma questão de transparência, ou seja, mais um problema, segundo Rubens Valente. A decisão sobre a abertura de inquérito, olha só, é datada do dia 16, mas a existência da apuração foi reconhecida publicamente na corte somente no dia 21. No dia seguinte, dia 22, o tribunal divulgou texto no seu site que o ministro acolheu um pedido da Polícia Federal para apreender o telefone celular do Talhaferro após a manifestação favorável da PGR. O tribunal, contudo, deixou de lado as seguintes informações. Aqui é a informação nova que até então ninguém tinha comentado. Primeiro, foi o ministro que abriu o inquérito. 2. O ministro deu ordens à PF sobre o que fazer. A apreensão ocorreu porque Talhaferro se recusou a entregar o telefone, mas a ordem para tomar seu depoimento partiu do ministro. Aí, calma. No final do texto, a corte disponibilizou ao público, em arquivos separados, a manifestação da PGR e uma decisão do ministro. Esta, porém, aqui é a informação nova, foi a segunda decisão sobre o assunto. A primeira foi aquela que abriu a investigação tomada no outro inquérito. Só fica sabendo disso quem tem tempo e curiosidade para ler a íntegra do inquérito 4972, cujo sigilo foi levantado pelo ministro. Olha a quantidade de idas e vindas. Como já fiz na coluna da semana passada, a minha intenção nesse texto não é de entrar no mérito. E nem entrou no mérito, tá olhando só, né, o que ele quer. Na verdade, o que as mensagens podem representar de legal e de ilegal, de ético ou antiético, tem sido alvo de intenso debate dentro e fora das redes sociais. Pelo menos por enquanto, o que me importa aqui é ver o modo pelo qual as mais altas autoridades em Brasília têm reagido às revelações que constrangem um dos servidores públicos mais poderosos do país e a própria Corte Suprema. Por ordem do ministro e consentimento da PGR, nesse assunto a PF atualmente investiga supostos 2 delitos previstos no Código Penal. Primeiro, divulgação de segredo, artigo 153. Segundo,
violação do sigilo funcional, artigo 325. Por outro lado, um pedido para averiguar o conteúdo das mensagens foi imediatamente arquivado pelo PGR. O Supremo também nada fez para apurar. A cúpula do tribunal defendeu publicamente o ministro e o CNJ, que aliás é presidido pelo presidente Supremo, também não se interessou, mandou o tema para o arquivo. Eu acho que, na boa, a pessoa de esquerda que lê isso ainda tem algum tipo de... Ele lê e reflete, no mínimo vai ficar, cara, tem algo a refletir sobre isso daqui, né? Pô, depois de tudo que tá acontecendo, depois dessas idas e vindas, etc, tudo mais. Mas o conteúdo foi basicamente, não, esquece o conteúdo. Por hora a gente não quer saber do conteúdo. Ministro, Supremo, Polícia Federal, PGR... preferem averiguar tão somente a origem das informações que chegaram aos jornalistas e foram publicadas pela Folha. É a história de punir o mensageiro em vez de refletir sobre a mensagem. É também necessário, sem dúvida, investigar o vazamento e a origem das informações, inclusive para eventualmente descartar os supostos delitos citados pelo ministro na sua decisão. Mas e todo o resto? Infere-se pela decisão do ministro, de abertura do inquérito, que é desnecessário investigar o resto. E eu não tinha pensado nisso. A decisão de criar esse inquérito pode parecer bobagem. E muita gente ficou falando, pô, essa justificativa, sei lá, né? Parecia... Como falar, né? Parecia, assim, chamou atenção. A justificativa chamou atenção. Mas, além de chamar atenção, a justificativa para abrir esse inquérito, meio que ela ajuda a descartar um olhar mais analítico às mensagens. Porque, em tese, o vazamento seria ação de uma possível organização criminosa que tem, entre os seus objetivos, desestabilizar as instituições republicanas, principalmente aquelas que podem contrapor de forma constitucionalmente prevista a atos ilegais ou inconstitucionais. Eu não tinha pensado por esse lado. Porque pensa, se você fala, olha, esse vazamento aí é a parte, tentando dar um golpe de Estado, uma ditadura. Então você vê que como se assim, ali é um conteúdo criminoso. Então você, sabe, você não vai despertar tanto assim, o interesse analítico do conteúdo das mensagens, porque é como se aquelas mensagens ela tivesse o interesse de subverter a ordem no Brasil. Pelo menos é o que está falando aqui o Rubens Valente. No mesmo ponto da decisão, o ministro deu um passo complicado. Ele escreveu que, aspas, o vazamento e divulgação de mensagens particulares trocadas em servidores dos referidos tribunais se revelam com novos indícios de atuação estruturada de uma possível organização criminosa. A divulgação foi feita nas páginas impressas e no site da Folha de São Paulo. Se o ministro considera a divulgação o ato de entrega dos dados aos jornalistas, ele deveria ter escrito isso em bom português. A ambiguidade do texto impressiona a decisão do Supremo, que teria enorme repercussão. O que ele está falando aqui? Cara, você está querendo falar que o jornalismo, divulgar esse tipo de nota, é uma organização criminosa? Está dando a entender que o Verdivaldo e o Serapião podem ser agentes de uma ORCRIM? As reportagens têm evidente interesse público. Ele explica um pouquinho por quê. Não ajuda em nada a democracia, aquela que o ministro defende tão arduamente, demonizar a imprensa quando ela divulga uma verdade inconveniente. Esse tipo de raciocínio conspiratório cabe mais nos corações e mentes bolsonaristas. Você vê, né? Não é uma matéria de direita. E aí ele fala o que os bolsonaristas fizeram. Em 2017, Bolsonaro foi aproximado da Folha de São Paulo. Ele teria dito, vocês estão recebendo de quem para fazer matéria? Vocês estão recebendo de quem para me perseguir? Oh, meu Deus, olha o ataque que Bolsonaro fez à Folha de São Paulo, né? Nossa, ele nunca... É tudo mentira. A Folha nunca perseguiu o Bolsonaro. Na campanha de 2018, durante entrevista ao Jornal Nacional, o Bolsonaro disse que, sobre a Folha, que esse jornal se acabou. Por que será? Por que será também, né? Minha Nossa Senhora. Os ataques à Folha foram apenas um dos capítulos do assédio sistemático de Bolsonaro e do bolsonarismo ao trabalho jornalístico, que se estendeu a diversos veículos e profissionais, principalmente mulheres. Essa tese é... Ai, não vou falar nada.
Quer saber sobre essa tese, principalmente as mulheres? Olha a questão da divulgação, das mensagens, do disparo de mensagens. E a gente comentou sobre isso, sabe quando? Que é outubro do ano passado. Dá uma olhada mais ou menos quando foi o episódio da Dama do Tráfico. Dê uma procurada. Se você for lá no Atlas, essa tese foi colocada na época e a gente desmontou ela, relembrando algumas coisas que aconteceram ao longo do governo Bolsonaro. Foi dossiê na época que a gente fez, acho que foi outubro do ano passado. Vai lá no Atlas, outubro de 2023, nesse capítulo, que você vai achar aí essa tese toda sendo desmontada. Mas enfim, aí ele fala um monte de coisa, agência pública e tudo mais, e vai por finalmente. Pelo raciocínio do ministro, porém, eis que agora, um trabalho feito dentro das regras consagradas do jornalismo seria, no mínimo, o objetivo de um esquema criminoso em prol do golpe de Estado naufragado em 8 de janeiro de 23, chamar o fazer jornalístico de associação criminosa contra a democracia seria uma ilação sem lógica, forçada e por isso deveria ser rotulada como fake news. É um certo levante de... Cara, talvez, não sei, talvez o cara acabou comprando briga com jornalista, né? Talvez ele tenha comprado briga com jornalista.